Começamos, Brasil, começamos mais um Movimento Jovem. E hoje estamos aqui com todo o nosso coração muito alegre por ser recebido na sua casa, ser recebido pela sua família. E aqui fica o nosso coração muito alegre por estar na sua casa. Agora, eu não posso deixar de falar para vocês aumentarem o volume da sua televisão, porque o programa de hoje está muito especial. Vamos ter muito bate-papo conhecendo um pouquinho da história da Juventude da Graça, dos jovens que vencem, né? E também vamos ter muito bate-papo musical no final. Vai ser especial esse programa, então convido você a aumentar esse volume da TV, chamar todos os seus familiares, porque começou o Movimento Jovem. Maria, seus cumprimentos, pessoal? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma programação. E, gente, tá especial, tá sensacional. Como a Ale falou, a gente vai aprender um pouco sobre a história da Juventude da Graça, da nossa igreja. Então, você não pode perder. E já estamos com os nossos convidados aqui. Seja bem-vinda, Carol, e seja bem-vinda, Cláudio. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. É uma bênção. Olá! E a Carol viu todos esses processos, né? Todo o processo do programa, do Movimento Jovem. E, bom, antes da gente entrar em alguns assuntos, eu queria que vocês se apresentassem. A Carol primeiro, depois o Cláudio se apresentasse aqui pro pessoal de casa. Olá, gente. Boa tarde, né? Boa tarde. Eu sou a Ana Carolina, conhecida como Carolzona, né? Estamos aí já há bom tempo na juventude e pra gente é uma bênção, é desafiador estar com a Juventude da Graça nesse momento como coordenadores, né? Estamos aqui para servir e o objetivo que está nos nossos corações é literalmente levar os jovens à essência de Cristo, a olhar somente para Jesus, que muitas vezes, né, Rios, os jovens eles ficam focados muito em amizade, relacionamento, só que tudo isso é válido, é importante para nossas vidas, mas o fundamental é você estar enraizado em Jesus. Acho que é por isso que eu estou até hoje na juventude, né? Porque o nosso alvo é Cristo. Oh, glória. Amém. Esse é o alvo. Cláudio, evangelista, Cláudio. Sim. Então, a minha história na juventude, né, já veio lá de 2002, né? E praticamente quando eu comecei, em 2002, a gente já fazia, a juventude era lá na Praça da Sé, né? A gente já fazia parte do teatro, do coral, de tudo, da dança, né? Que eu dava umas passinhas de dança. Ainda dá, até hoje. A gente já viu. Aí o que acontece? Aí depois eu saí, aí voltei, acabei reencontrando a Carol daquela época também, que prevaleceu. E aí a gente estamos aí, agora com a Juventude da Graça, né? Aproveitando esse momento especial aí, fazendo a obra. E aí também faço parte do evangelismo, né? Evangelismo na praça, evangelismo na rua, né? Com a minha líder, né? Irmã Rosângela. E a gente estamos aí, graças a Deus, tudo na benção. Meu nome é Cláudio, né? Nem falei sobre o meu nome. Claudião, o pessoal chama de Claudião. Veio esse apelido aí, né? Pelo pastor Márcio. Falou só o marido da Carolzona é o Claudião. Aí mudou. Claudião. Claudião pegou, então. Pegou. E é muito interessante porque antes de vocês terem uma história de são os coordenadores, são os líderes, vocês têm uma história com a Igreja da Graça, né? Eu lembro, a Carolzona contou um pouquinho da história dela e eu queria que a senhora contasse um pouquinho também da história da senhora para o pessoal de casa na Igreja da Graça. Nossa, assim, né? A minha mãe, né? Ela tinha muitas enfermidades, né? E eu lembro como se fosse hoje. E ela não conhecia Jesus, e aí a minha vizinha era obreira da Igreja da Graça, né? E aí ela falou, vai na igreja, né? E pede oração na Praça da Sé. Nossa igreja começou muito pequenininha, eu sou daquela época ainda da Praça da Sé. E aí eu fui, né? Falei com o pastor Jaime, pedi oração para minha mãe. E aí o pastor Jaime pediu para um pastor ir lá na minha casa, orou pela minha mãe foi liberta dos espíritos imundos naquele momento, e aí começou o nosso amor pela Igreja Internacional da Graça de Deus, e através da minha mãe eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Então, essa questão do evangelismo dentro de casa é importante, porque eu fui evangelizada pela minha mãe, né? Através de ver aquele testemunho dela ser curada, que todo mês de carnaval, era impressionante, todo mês de carnaval ela ficava encurvada no
no chão com dor de coluna, né? E isso era um demônio, né? E aí ela foi liberta, né? O pastor foi lá em casa, orou, e ela foi liberta. E eu mesma vi aquela sombra saindo na parede, assim, da minha casa. Aquele demônio saindo, né? Em nome de Jesus. E aí foi quando Deus já colocando já algo no meu coração em relação à palavra de Deus, né? E aí no decorrer, na caminhada, eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. Né? E foi assim a minha conversão, através do testemunho da minha mãe. Isso foi em 96? Ah, isso faz muitos anos. Ai, foi da minha conversão. Eu tô com 47 anos. Eu aceitei Jesus, Rios, eu tinha 16 anos. Então, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Então, faz muitos anos. Glória a Deus. E é uma história, realmente é um legado, né? Na Igreja da Graça, desse ministério abençoado, porque eu não era nem nascido quando tudo isso aconteceu. Exatamente. E é muito bom ver essa fidelidade. Fidelidade não só a Deus, mas também ao ministério. Dar honra também àqueles que deram honra à sua casa, à sua família. Isso é muito bonito, muito bom ver. E hoje vocês estão aí à frente da coordenação da juventude no Brasil todo. Como está sendo esse desafio novo para os dois? Para a gente foi um presente de Deus, né? Estar à frente da juventude, eu e meu esposo. E nós estamos tudo em oração, né? Porque tudo que a gente tem que fazer é o que eu falo para o Senhor. Eu falo, Senhor, não é sobre mim, não é sobre o Cláudio, é sobre o Senhor. Né? E o Senhor está direcionando. Então é um momento de oração, momento de detalhes, momento de cuidar da juventude, de conhecer os nossos líderes regionais, conhecer os nossos líderes nível Brasil. É esse trabalho que nós estamos fazendo, um trabalho de formiguinha, um trabalho literalmente de Neemias, né? Para que venha aquele resultado assim, nossa, que juventude é essa? Que juventude forte. Mas você começa lá na estrutura. Nós estamos trabalhando muito essa questão das estruturas. Como é que estão os jovens? Como é que estão os líderes, né? Essa questão do acolhimento, essa questão de saber como é que eles estão espiritualmente. A importância que eles têm no mundo espiritual é de cuidar. Nós estamos nesse momento de cuidar dos nossos líderes, né? E nós já estamos vendo o resultado em relação a esse trabalho. Em relação aos projetos, nós estamos em oração, né? O que está no coração do Senhor para que a gente venha montar um projeto, apresentar a nossa liderança, o pastor Jaime, né? E eu creio que tudo vai ser na direção do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E, Claudião, sua história um pouquinho na Igreja da Graça, como foi? Lá no começo. No começo, né? 2002, né? Eu fui levado pela minha mãe, né? A Igreja da Graça praticamente acolheu minha mãe e meu pai tá até hoje, né? Isso aqui meu já padrasto, na sede já. De São Paulo. Esses pais são obreiros, eles são obreiros, minha mãe, né? Meu padrasto, né? No caso também. E eles já estão há muitos anos. Aí eu acabei vindo para a Igreja da Graça através deles, né? Aí fiz parte da juventude, igual eu falei no começo, né? Fazia parte do coral, teatro, dança, conhecia a galera toda. Conheci a Carol lá naquela época. Eu já estava. Já estava lá, já estava lá. E nisso, o que acontece? Praticamente eu fiquei um bom tempo, né, fazendo parte de tudo isso. Depois eu fui parar nas igrejas de bairro, aí fui para a igreja de Suzano, fiquei uns 3 anos na igreja da pastora Débora, né, em Suzano. Fiquei lá um bom tempo, depois fui para outras igrejas, aquela coisa toda, me desviei, né? Aí Deus abençoou que depois de um tempo eu voltei para os caminhos do Senhor. Aí quando eu voltei, aí falei, vou lá com a minha mãe, né? Mãe, estou indo com a senhora, com o pai, vamos embora. Aí cheguei, ela faz parte do evangelismo, né? Juntamente com meu pai, já foram líderes durante mais de 10 anos, quase 8 anos de líder do evangelismo, meu pai e minha mãe. E aí eu peguei e fiquei, né? Vivia 24 horas nos louvores em casa e tal, mas nunca, meio desviado, mas ficava ouvindo os louvores e tal. E aí, quando eu cheguei e via o evangelismo e o coral do evangelismo, eu me encantei, né? Eu falei,
Sério, que eu vou ficar por meu aqui, lugar em nome de aqui, Jesus. hein? Aí já tinha pedido a Deus, né? Falei que tinha conversado com Deus antes. Eu falei, a Deus, não quero saber de mulher do mundo, né? Quero voltar para os seus caminhos, aquela coisa toda. E aí eu deixei na mão de Deus, né? A questão do relacionamento, né? Abriu o coração e falou, Abriu o coração, falei, tá nas suas mãos. Senhor. Aí eu peguei, fui lá e vi aquela coisa toda. Falei, não, eu quero estar aqui. Aí fui lá, fiz o curso de evangelismo. Ainda tinha um problema, que é aquela questão do batismo do Espírito Santo. Eu não tinha, nem lembrava se tinha naquela época. Então eu falei, tem que ir buscar, né? Aí toda quinta eu estava vindo em busca do batismo do Espírito na oração. Quinta-feira tinha culto de oração de uma hora vinha. E ficava lá, buscando. Aí Deus deu um presente, né? No Dia dos Pais, que eu não consegui vir para a igreja, estava um tempo estranho. Eu falei, eu não vim para a sede. Eu vou lá para a igreja onde eu morava, eu morava no Itaim Paulista. Eu fui na igreja no Jardim Nazaré, uma benção pertinho de casa, a Igreja da Graça. Aí tô lá, Dia dos Pais, lá, e orando, daqui a pouco tem batismo, assim, que fogo. Eu falei, glória a Deus, recebi um presente, né? Dia dos Pais, batismo do Espírito Santo. Aí fui correndo, já avisei o pessoal, os coordenadores, o pessoal, falei, eu quero fazer o curso de evangelismo, né? Aí eu fiz o curso de evangelismo, fiquei lá esperando o Senhor. Aí passava de frente da igreja e via a Carol. Aí tava lá a Carol, falava, oi Carol. A única que eu lembrava da época, né? Porque tantos anos, de 2002. Aí eu comecei a falar, oi Carol, e ela ficou meio assim, né? Pensando, quem é esse daí, né? Tentando lembrar. Você lembrava dele? Aí quando ela lembrou, ela pegou e me mandou, pegou meu número lá, não sei com quem, com meu irmão, acho que foi, que meu irmão também faz parte da Igreja da Graça aqui da sede também, né? O André. Eu pensei que era primo dele, então, né? ele toma conta da... Eu falei, não, na parte primo. na parte dos teens lá, é tio, né? Da escolinha, junto com a minha cunhada também, André, que é tia da escolinha também. Mas é isso, aí Deus abençoou nessa parte, né? A convenção foi dessa forma. Eu agradeço a Deus, né? Pela vida da minha mãe, do meu padrasto, que sempre orou pela minha vida, né? Através de oração, todos nós estamos aqui, né? Então, estou aí nessa luta aí junto com o pessoal do evangelismo, né? Um abraço para todos os meus líderes, irmã Pina, né? E a irmã Rosângela, que a gente vai estar nessa batalha a vida toda, né? Até que o Senhor venha, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor venha. E Ele sempre nos dá uma direção, né? Então, sim. Tá sempre debaixo da direção do Senhor Jesus. E conta um pouquinho mais do casamento de vocês. Com você teve essa troca de olhares, você foi falar, oi Carol, oi Carol, oi Carol, oi Carol. Deixa eu falar que aqui já é a continuação, né? Desse assunto. Quando eu voltei, eu ficava assim, né? Falei, cadê o pessoal, né? Sumiu todo mundo. Aí você fala, poxa, não tem ninguém, né? Daquela época. Aí via a Carol, falava, oi Carol. Ela ficava e fazia assim, mas ela tentou lembrar, né? Aí eu falava, toda vez via ela, oi Carol, oi Carol. Aí ela pegou, foi e falou, quem é esse, né, que tá me cumprimentando direto? Eu vou dar uma olhada. Aí despertou alguma coisa no coração dela, ela falou assim, eu vou atrás. Aí ela foi, pegou com meu irmão, perguntou, falou, seu primo. Aí meu irmão falou, não, ele é meu irmão, né, primo? Ele, inclusive, tá solteiro, não sei o quê. Aí a Carol, opa, não sei o quê, ficou toda feliz. Aí foi lá, pegou meu número e mandou uma mensagem. Aí a gente ficou conversando. Mas já tinha um propósito. A gente tava conversando sobre mensagem, conversando pelo WhatsApp. E aí a gente, né, se via às vezes um pouquinho na igreja, mas tava conversando mais pelo WhatsApp, né? Mas aí teve um processo meio que, assim, meio tipo triste, né, na questão do pai dela. Aí a gente tava numa conversa no WhatsApp, depois teve um momento que a gente parou de conversar, porque um ficou esperando o outro mandar mensagem, né? Aí acho que você pode terminar de falar. Tá. Então, né, em relação ao Cláudio, foi assim, depois que eu perdi minha mãe, eu fiquei muito desiludida em relação na vida sentimental e meio perdida para onde ir, sabe? E aí foi quando eu até vou falar, né? Eu até, na época, eu tinha muita amizade com o pessoal da nossa rádio e tal. Anunciei meu nome na nossa rádio, né? Você lembra dessa história, Lê? Misericórdia. E, enfim, né? Nossa, e foi muito, assim, foi muito frustrante, né? Porque você acha que você vai achar pessoas de Deus e você acha cada um, fala, meu pai, compromisso com Deus não tem nada, né? E resumindo a história, foi quando eu fiz uma oração. Aí eu falei, ai Senhor, e aí até veio até um recadinho da nossa liderança para mim,
E foi muito edificante, né? Porque criando seus profetas e prosperareis. E aí eu falei, não, realmente, isso aí eu tenho que parar, eu tenho que orar. E foi quando eu orei, eu falei, Senhor, você sabe o que aconteceu comigo? Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia também, né? Uma situação bem delicada, né? Uma cirurgia, eu tirei o meu útero, né? Porque eu tive algumas complicações, né? Mas fiquei na fé até o último momento e o médico achou viável tirar. E aí, depois, após disso, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, me dá um bom encontro, né? Mas com uma pessoa que, assim, que nunca casou, entendeu? Que te ama, né? Que nunca casou, mas que já tenha filhos. E essa pessoa vai casar comigo. Foi essa a minha oração. Já estava decidido. Espírito jovem. Espírito jovem. Falei, eu já trabalho com jovens. Se for um velho, um pensamento velho por cima de mim, não vai dar certo, porque o meu chamado sempre foi com jovens, independente de liderança. Eu amo trabalhar com jovens. Então, tem que ser alguém com desafio, eu gosto de desafio, eu gosto. E aí eu falei, e que tem espírito jovem, para entender o meu chamado, porque senão não vai entender, né? E aí, enfim, eu fiz essa oração e tal. E aí a gente se reencontrou numa quarta-feira, no culto da família. Ele veio falar comigo. E aí, algo no meu coração, sabe? Foi diferente. Uau, né? Aí foi quando eu fui atrás do irmão dele, que eu pensei que era primo, que é meu amigo também, que é o André, meu cunhado. E aí falei com o André, e o André falou, não, Carol, ele tá solteiro, ele se desviou uma época, mas agora ele tá com Jesus. E já fazia 3 anos que ele já estava na igreja. Então, olha, você vê o trabalhar de Deus. Depois de 3 anos ele congregando na igreja, que o Senhor permitiu que a gente se encontrasse, que bem, entendeu? Ele já no purificado, ele já na santidade, ele já na comunhão. Então você vê a estratégia de Deus, né, nessa questão. E aí foi quando a gente se reencontrou, né? E aí eu lembro que a gente teve o nosso primeiro encontro. E aí eu falei, Senhor, nesse primeiro encontro vai ser decisão de realmente o que está no coração dele. Eu quero que o Senhor me mostre aquilo que a minha oração, a confirmação da minha oração. E foi exatamente no primeiro encontro. Ele abriu o coração dele, ele começou a falar e veio uma alegria no meu coração. Eu falei, nossa, é tudo aquilo que eu orei. Uma pessoa que nunca casou, que vai casar comigo e que já tenha filhos para não me cobrar isso de mim. E que venha a ser uma nova criatura, né? Então foi muito. E assim, fui pedindo confirmação para o Senhor no decorrer do namoro, no decorrer do noivado. No noivado, eu também coloquei algo no meu coração. Falei, Senhor, se tiver alguma coisa errada nele, o Senhor vai mostrar para mim, pro meu pastor. E eu não vou casar. Entendeu? Eu falei pro Senhor. E eu cheguei pro pastor Jaime, abri meu coração, falei tudo sobre ele, tudo sobre como é que foi esse relacionamento. E o pastor Jaime falou assim, mano, tudo se fez novo. A nova criatura, tudo se fez novo. E aí eu falei, ai, glória a Deus. A paz veio. A alegria, a paz veio. E a gente casou bem assim, né? Foi no auge da pandemia. Aí o pastor Jaime nos orientou, não, vocês casam no civil, né? Casa no civil, tem a bênção do Senhor. E depois faz né? a festa. E depois vocês fazem a festa, que era o meu sonho, né? Sim. De casar no sítio. E era um sonho dele também, de casar no sítio. Olha e aí depois de 2 anos, a gente fez a festa no sítio. Foi estamos aí, estamos na bênção. Então, é legal. Então a gente vê, né, amor? É o processo do Senhor em todos os momentos. E Deus é um Deus de detalhes, né, Maria? Amém. Amém. Deus de detalhes, interessante de propósitos, né? Que aqui só foi propósito unido com propósito, que deu outro propósito e Deus Exatamente. sempre dando a direção, né? É propósito. É legal também que enquanto a Carol orava, Deus trabalhava. Isso foi interessante, sim. porque Os dois ali não tinha um encontro, orando. não teve um oi, não teve um zap antes, não. Enquanto a Carol orava, falando, Deus, eu quero tal, de tal jeito, de tal maneira, desse jeito, Deus foi trabalhando no seu coração, batizando Amém. você com o Espírito Santo. Isso Sim. é muito lindo. E agora, para os jovens hoje, o que vocês têm de mensagem assim para dar para eles, para queimar o coração deles, os jovens que saíram, que se desviaram, os jovens que se perderam no meio do caminho, os jovens que nunca conheceram a Jesus também, o que vocês teriam para falar, uma mensagem para eles no coração deles? Olha, o que está no meu coração, né? Eu até posso pegar Pode, aqui? com certeza. O que está no meu coração é muito pensando sobre essa questão.
Antes de qualquer coisa, sabe, o jovem olhar para Jesus e permanecer em Jesus, né? Porque infelizmente assim, a gente sabe que relacionamento é legal, amizade é muito legal, mas cada um tem a sua estrutura espiritual e cada um sabe da sua da onde Deus te tirou, sabe? Então eu sei da onde eu saí. Entendeu? Então eu sei que mudança de liderança, mudança de amizades, eu vou permanecer em Jesus, entendeu? Porque eu sei de onde Deus me tirou, né? Então eu acho que antes de qualquer coisa o jovem tem que saber que Deus tirou ele do mal, pecado, sabe, das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. E quando você tem um encontro real com Jesus, aí veio essa palavra no meu coração, que está lá em Joel, capítulo 2, no versículo 8. Cadê? Aqui, ó. Joel, capítulo 2, versículo 28. Isso mesmo, diz assim, Joel 2, 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então, a partir do momento que você tem um encontro real com Jesus, sabe? Esse, eu acho que é o nosso chamado. É que os nossos jovens venham entender a visão de Deus para a vida deles. Eles têm que entender a visão de Deus para a vida deles em todos os sentidos e em todos os aspectos, sabe? Sentimental, espiritual, familiar, profissional, porque assim eles não serão confundidos. Glória a Deus. Eles não serão confundidos, sabe? Eles permanecerão e vão ajudar outros jovens a permanecer no caminho. Então, hoje eu percebo que essa geração de hoje é uma geração totalmente diferente da geração anteriores, né? É uma geração que vai foca muito nas amizades. Eu só vou se meu amigo for, né? Se meu amigo for, então eu vou, entendeu? Mas antes de qualquer coisa, o seu melhor amigo é Jesus. Sabe? Amém. Ele que vai te ajudar no meio da tribulação, no meio das lutas, no meio das adversidades. Ele que vai te ajudar. Eu falo isso por mim. Quando eu fiz faculdade de pedagogia, eu lembro que eu passava na rua da faculdade e Deus falava para mim, você vai estudar aqui. Eu falava, Deus, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu falava, Senhor, meu pai não aceita eu ser professora, minha mãe também não concorda que eu seja professora. Eu não tinha ninguém da minha casa que me apoiasse na área da educação. Mas Deus falava no meu coração, eu vou realizar o seu sonho, você vai estudar nessa faculdade. E eu passava naquela faculdade e falei, mas aqui só tem rico. Gente, a promessa se cumpriu. Eu consegui uma bolsa de 50% e eu entrei naquela faculdade. Sabe? Então, assim, aí você vê o quê? É a tua comunhão com Deus. É o trabalhar de Deus na vida. É o trabalhar de Deus. E é isso que a gente precisa trazer nessa geração de hoje. Os nossos jovens têm experiência com Deus, né? E quando você tem experiência com Deus, amigo, você não vai ouvir mais ninguém. Você não vai ouvir mais ninguém. Sabe? Porque você sabe de onde que Deus te levou. Sabe que tudo que você tem na tua vida profissional, sentimental, em todas as áreas, foi Deus que falou com você. Foi Deus que abriu as portas. Foi Deus que te honrou em nome de Jesus. Então, o que está no meu coração é que Deus fala no meu coração, que o jovem precisa ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Ele mesmo, né? Exatamente. Porque quando ele tem experiência, Maria, de uma forma individual, ele é consolidado em Cristo. Entendeu? E ele vai permanecer. Pode sair várias gestões, ele vai permanecer no chamado, na direção, porque ele tem experiência consolidada em Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Até me emociona. Tá certo. O coração queima com essa palavra, com essa alegria, justamente por conta disso, né? Hoje nós jovens assistimos muito, vemos muitos livros, lemos muitos livros de grandes milagres, de grandes coisas que Deus fez através da vida dos profetas, dos apóstolos, dos pastores do passado. Nós lemos muito T.L. Osborne, nós lemos muito Kenneth Hagin, nós lemos todos esses livros. Porém, chega um momento de Deus nos usar também como eles. Exatamente. E também não só usar,
realizar curas, realizar milagres, etc. Mas também de ter intimidade com ele, de buscar. E assim, eu amo Kelly Osbourne, né? Porque a última vez que ele esteve aqui no Brasil, eu estava no culto. Eu falei, nossa, Senhor, que honra, né? Ver aquele velhinho simpático, cheio da presença de Deus, né? E um chamado lindo, ele e a esposa dele, né? Desde os 15 anos, né? Que eles casaram, ou 16 anos, já estudei a história deles. É muito lindo. E você vê que Deus é um Deus que une propósitos, né? E a gente precisa, né, Rios, mostrar para essa geração a importância do Espírito Santo, a importância de ter experiência com Cristo. Verdade. E a experiência é muito Conhecedor mais de perto. do que ouvir falar. A gente realmente conhece quando a gente prova, né? Por exemplo, eu falo que eu não gosto de comida japonesa, mas eu nunca provei, nunca comi um peixe cru na minha vida. Isso. Ah, eu também. Eu não quero também provar peixe cru. Você gosta de peixe cru? Você gosta disso daí? Não. Eu também gente, não. só eu, Mas já então. comeu? Eu já Já fui comi. em restaurante, comeu? japonês por um jovem oriental. E aí eu só sei que o que eu curti só foi o pastelzinho japonês, que é bem gostosinho. Eu só Só. comi o pastelzinho japonês, o resto. Mas ó, vocês Não provaram foi. e não gostaram. Eu fui. Eu nunca provei comida japonesa e Não falo foi. que eu não gosto. Mas sobre o Espírito Santo, sobre essa intimidade, sobre comunhão com Deus é a mesma coisa. Tem muita gente que fala, não quero saber de ser crente, não, isso daí não é bom. Mas você já provou? Você já deu a chance para o Espírito Santo realmente entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, te transformar? E eu acho que esse é o momento. Esse é o momento da juventude de provar realmente de um Deus que faz milagres, de um Deus que transforma, de um Deus que restaura, de um Deus que traz estruturas, né? Que levanta jovens novos. Eu creio também, né, que não foi só a minha geração, a geração da Carol, que foi uma geração avivalista, uma geração quebrantada nos pés de Jesus, mas eu creio que hoje em dia as gerações estão sendo geradas, né? Estão sendo postas para realmente ter esse momento de comunhão. E o seu coração, Claudião, como que tá nesse momento? Queimando aí por Passar geração? para a juventude. Uma informação assim, tipo, na verdade, o que acontece? Eu posso falar assim sobre mim mesmo, do meu pensamento com relação à palavra de Deus, sobre o ministério, né? É assim, você tem que agradecer, né? É gratidão por tudo, porque Deus ele faz um milagre, não só um milagre, aquele milagre estrondoso, tira o câncer, ele faz tudo isso, mas ele faz um milagre na nossa vida o dia a dia. Então, agradecer a Deus, né, por estar num ministério abençoado, que te ensina a palavra, né, que te mostra a direção que você deve seguir, entendeu? Então, tipo assim, eu achei até que teve uma história assim, né? Teve um momento que teve um momento assim que foi muito legal. A gente começou a namorar, eu estava no noivado, quase no noivado já, né? Aí a gente fez o antes do sim, né? Aí a gente fez o antes do sim, né, com o pastor Gabriel, né? Aí foi uma benção. Só que no começo aí eu falei assim, sobre relacionamento, negócio. Eu já tive um monte de relacionamento lá atrás, a velha criatura, e achando que, né, eu falei, vou tirar de letra, né? Vou tirar de Eu vou tirar de letra. tá tudo certo. Não, sobre relacionamento vai Tudo ser bem, tranquilo. Aí eu falei, mas aí eu acompanhar a mulher, vamos lá, né? Aí chegou lá na hora, nada a ver, entendeu? Porque pela palavra é totalmente diferente do que você vive. Tudo novo, né? É tudo novo, é coisas novas, tipo assim, você acha que você tem experiência, você não tem. Então aí vem aquilo, você aprende nas coisas pela palavra e Deus vai fazendo um milagre. E o jovem, que eu falo assim, um jovem, ele tem que agradecer pelo que Deus fez na vida dele, naquele ministério. Eu não, jamais, eu saí da Igreja da Graça no começo, me desviei, voltei, fui em outros ministérios, acabei indo de acompanhar e tal, mas eu não larguei minhas raízes. Fica na Igreja da Graça, onde que Deus está abençoando você. Não saia assim, tipo, de repente, né, Deus já tem um preparo com você naquele ministério, que você vai receber no futuro aquela coisa que você pediu, que tem muita coisa que eu pedi para Deus, e Deus, ele me entregou, eu esqueci, mas Deus não esquece. É isso que eu digo assim, tipo um casamento, uma oração, até sentar na presença de Deus, Deus ouviu minha oração. Eu pedi a Deus, falei, Deus, eu não quero saber de mulher do mundo, não quero saber de ficar assim, bagunçadamente a milhão, né, eu quero
quero estar firme na rocha com o Senhor. Aí Deus abençoa, aí tá minha esposa Glória a aqui. Deus. Vamos fazer 4 anos de casado, mês de 4 anos. agosto. 4 anos, passa rápido, né? Meu Deus, 2020, É, pandemia A ali, gente ó. pegou essas pandemias, essas coisas. Eu acho assim que é gratidão mesmo, tem coisas, né, que eu nem imaginava, né? Tem Essa responsabilidade. Como é que você fala? tá aqui, Posso ó. falar, né? Sobre... Pode. Então, tem uma benção assim, né, que Deus deu para mim assim, eu casado com a Carol. Tem várias, mas tem essa que é assim especial, né? Do meu pai. Meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos de idade, né? Aí aconteceu algumas situações lá com a minha mãe e ele praticamente sumiu, né? E eu sempre um desejo no coração de achar meu pai. E aí procurei. Hoje eu tenho meu padrasto que supre as necessidades, tudo, mas é aquilo. Você sempre quer saber do seu pai, né? de A sua sangue e história, tal, né? né? Aí fiquei naquilo. Quando a gente casou, passou um tempo, eu falei, eu vou achar ele. Aí perguntei para mim, falei para minha irmã falou, vamos procurar. Aí tudo bem, até aí foi assim, tipo, meio que a gente ficou só na conversa, né? Sim. Aí Deus deu uma direção, assim, eu vi no site, na televisão, lá na Band, o Faustão mudou da Globo, foi pra Band, aquela coisa toda. Aí a gente pegou aí eu vi lá, escrito lá, Good Ender, o pessoal que acha as pessoas, né? Sim. E aí, o site, eu já tirei a foto, fiquei aqui negócio. Aí eu falei pra esposa, vamos escrever minha história. Aí demorou acho que 6, 7 meses e não conseguimos escrever nada. Aí quando eu mudei para essa nova casa, eu achei o papel. Aí fui lá, olhei, vi a certidão de casamento da minha mãe, puxei tudinho, fui lá e fiz pelo celular mesmo. Escrevi a história e tal, nem falei da minha irmã e tal, contei lá. Quando foi ver, não deu nem menos de um mês, ligaram para mim, a Rádio Band ligou para mim e aí falou sobre meu pai. Falou, tem uma boa notícia, não sei o quê. Eu falei, aí já acharam. Aí quando foi ver, foi até no dia de tirar a carta de motorista, no dia 8, aí acabei ficando com o coração a milhão, nem passei, né? Mas Deus está no controle. Deus está abençoando. Aí eu peguei e aí atendi a rádio no meio-dia, a gente conversou e tudo, aí colocaram meu pai na linha. Uhum. Aí fiquei conversando mais ou menos, aí eu fiquei meio desconfiado no começo, né? Mas aí eu falei, até minha irmã. Aí quando ele falou o nome da minha irmã, eu falei, é ele. Aí Deus abençoou, ele tá lá na Paraíba, meu pai, né, ele chegou a vir aqui na Igreja da Graça, ficou 25 dias na minha casa. Eu tava nesse culto. Isso. Aí ele tá na Paraíba, é pastor da Assembleia de Deus lá na Paraíba, né, também tá em oração, foi uma benção. Quando ele veio pra cá, a gente foi, né, ele reuniu a família, minha irmã, meu padrasto, minha mãe, tudo, né, abrimos o coração. Perdoaram, né? Nossa, Foi uma benção. foi um momento de então, do comunhão, momento né? certo de Deus, eu fiquei impactado com Deus, porque você vê, a Deus, ele é Deus de detalhe, né? Esperou todos nós estar tratados do coração para perdoar, sabe? Porque Glória é a isso, Deus. 46 anos. 46 anos é muito tempo, né? Então, mas aí eu tenho uma Ou seja, relação... quando ele tinha 4 anos de Eu idade, tinha 4 anos, eu tô com 50 né, o pai agora. dele foi embora, né? Mas também estava em oração também para reencontrar os filhos. Ele veio para São Paulo 8 vezes atrás dos filhos e não achou. E tudo foi no tempo do Senhor, né? Glória a Deus, Glória a tudo no Deus. tempo. Foi uma benção, então essa é a vitória. Eu acho assim, que se Deus ele já te preparou uma benção, permaneça, né, em Deus, né? Permaneça na palavra do Senhor Jesus, se consagra, busca mais, que ele vai fazer o desejo do seu coração, porque é isso. Meu desejo era o quê? Casar com a mulher abençoada, aí está aí a mulher. A prova disso foi no apresentar o namoro, tinha 300 pessoas, lembra, 2 pastores. Aí eu falei, todos os momentos. é resposta, né? Glória a Deus, mas foi uma benção. Que bênção. O que eu vejo na história de vocês é que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Glória. Então, Amém. Ele abençoou vocês. Hoje vocês estão nessa grande missão, né, com a juventude, um desafio, né? estruturados no Espírito Santo. Eu falo que estar na juventude é uma bomba de chocolate. Ô, glória. Porque você tem que fazer algo que você ama, né? E estar na juventude é algo que eu amo, né? Você entender a visão dos jovens, você conversar com os jovens, você
orar, você aconselhar, você entender, né? Você dar a palavra e você ver a transformação daquele jovem. E, nossa, Não tem preço, não tem preço. Glória Daí a então eu falo que é uma Deus. bomba de chocolate, porque é gostoso. Amém. E sábado, É um susto mesmo. às 4 horas, vocês têm um encontro marcado aqui todo sábado. Isso, super convidada com a câmera. Essa daqui, ó. Isso aqui. Super convidado, Sunset for Jesus. Está super convidado a estar com a gente lá em nome de Jesus. Todo Tá? sábado. Todo sábado, às 16 horas. É um encontrão com todos os jovens aqui da capital. E é uma bênção em nome de Jesus. Lá estamos dando a palavra temática, algo que Deus tem falado nos nossos corações, né? De acordo com a necessidade dos jovens. E é isso. Tá super convidados em nome de Jesus. Tá com a Amém. gente. Glória a Amém? Deus. Você vai ser mudado e restaurado em nome de Jesus através dessa palavra, porque a palavra que conhecereis a verdade vos libertará, e a palavra que nos liberta em nome de Jesus. É isso aí. E, bom, como a gente sempre fala aqui no programa, a Juventude da Graça e o Movimento Jovem, tudo Tá junto, juntos, tudo unido né? em Ó, nome de amei Jesus. essa caneca, quero Ô, uma glória, também. essa caneca é Quero top. uma, quero Ô, uma. glória, é benção. Aqui, E, quero. bom, Dos jovens que ai, vêm. a gente vai correr para um rápido intervalo, então o pessoal de casa continua A gente vai encerrar aí, esse bloco. aumenta o volume da TV, porque esse bloco está finalizando, mas não podemos deixar de agradecer a Carol, o Cláudio, por disponibilizarem do tempo para vir aqui falar um pouquinho da história de vocês, da história da juventude. Estamos muito gratos por receber vocês e voltem mais vezes em nome de Jesus. Obrigada pelo convite, Alexandre Rios, Maria. A gente é uma honra estar aqui, né? E conte com a gente também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelista Claudião depois também. Isso, evangelizando, vamos lá, vamos evangelizar, porque através do evangelismo, né, todos nós estamos aqui. Sem evangelismo, a gente sem oração, família, né, tem até um caso, né, da minha mãe, que minha mãe passava assim de frente na Via Velha Criatura, que era eu no bar, né, aí minha mãe e minha irmã passou assim de frente, a minha irmã falou, olha lá o Cláudio lá, olha o Cláudio lá. Minha mãe olhava assim e falava, não, meu filho não está aí, meu filho é uma bênção, meu Nossa, o filho. que é o poder das Então, palavras? tipo assim, você Determinando ali, é né? uma coisa que você fala assim, é forte. Você chamar a existência do que daquilo que ali aos olhos humanos não existe. Usar Mas a para fé Deus, verdadeiramente, né? para Deus nada é impossível. É isso aí, em Amém, nome de glória a Jesus. Deus. Vamos para esse rápido intervalo então aqui na Hit TV. Fica aí com a gente que a gente já volta. E estamos de volta com mais um bloco do Movimento Jovem e já estamos preparados para a nossa entrevista de hoje. Vamos falar de um assunto muito importante, então você não pode sair daí. E eu vou pedir para o diretor soltar a vinheta que nós vamos ter mais um Tribuna do Jovem. É isso aí, estamos de volta. Eu já estou aqui com o Alexandre. Estamos aqui. Estamos junto. E com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Ruth Cruz. Seja bem-vinda ao Movimento Jovem, doutora. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando, né, de poder falar de um tema que eu gosto muito. O tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre raiva, né? Sentimentos. E por que você trata tanto desse assunto, né? É um assunto que você gosta de falar bastante. Qual a importância dele? Por que é tão focado assim? É que foi um processo de autodescoberta. Eu conversando, até compartilhando com uma colega minha, revisitando um pouco as memórias do porquê escolhi falar sobre a raiva, de alguma forma eu tenho que trazer um pouco a minha infância, como é que eu lidava com as emoções na infância, como é que eu aprendi a lidar com as emoções na infância e pegando as emoções ali que são mais desagradáveis, vamos dizer assim, tipo As mais raiva, difíceis. medo, tristeza. Então, quando eu estava triste, eu não podia ficar triste, eu não podia chorar, não chora, engole o choro, não precisa. Tô com medo, olha, não é motivo para você ter medo, tipo, tá com raiva, é feio sentir raiva. E fui crescendo com esse aprendizado. Essa repressão, né? Sim. Desde pequena. E, de alguma forma, eu não deixei de sentir essas emoções. O que eu deixei foi de compartilhar com as pessoas. Então, eu fui para a adolescência e eu entrei na fase que é de grande desafio e eu não me sentia confortável de compartilhar as minhas emoções
com as outras pessoas. Então, eu guardava tudo, nem com os meus amigos, nem com as pessoas mais próximas. Eu me sentia confortável de compartilhar, porque eu aprendi que eu não deveria mostrar a minha vulnerabilidade. De guardar pra você sempre. Se eu chorava na frente de alguém, eu me sentia muito culpada por ter chorado na frente das pessoas. Eu deveria ter sido forte naquela situação. E uma coisa que eu fui resgatando é que essa sou eu. Eu sou a pessoa que, se eu tô triste, se eu tô alegre, às vezes eu vou me emocionar, eu vou chorar e tá tudo bem. Eu aprendi em quais são os espaços que as minhas emoções elas são mais aceitas, quais eu vou ter que Maneirar um pouquinho. maneirar, em que momentos eu vou, de alguma forma, educar, vamos dizer assim, as pessoas sobre a importância de permitir, que não tem problema você expressar as emoções. O problema é quando isso traz prejuízos, que é uma das coisas que eu vou sempre trazendo. Assim, o problema não é sentir raiva, medo, tristeza. O problema é o que você faz quando você sente essa emoção. E aí, conversando justamente sobre a minha história de vida, numa imersão que eu participei, eu fui compartilhando, e ali surgiu o quê? Uma emoção que eu sentia com muita frequência, que era a raiva. Assim, na adolescência, a raiva era a emoção que mais prevalecia. Tipo, era a forma. Se eu tava triste, eu demonstrava através da raiva. Se eu tava com medo, eu usava a raiva. Parece que é mais fácil, né? Demonstrar ali num gesto ou alguma palavra. Você bateu a porta, mais fácil, né? Um escape rápido. Sim. E aí eu fui compartilhando isso e a pessoa que estava conduzindo o encontro falou assim: o que você acha de falar sobre a raiva? Né, você se sentir confortável de trazer a sua experiência de vida, por que não falar sobre a raiva? E eu comecei a pensar sobre isso, assim, uma possibilidade. Eu saí daquele encontro, né, refletindo, e aí comecei a pesquisar um pouco mais especificamente sobre a raiva, que até então eu falava de um modo geral sobre as emoções. Toda a live que surgia, estava eu lá falando sobre as emoções. Ah, importante, tipo... eu preciso. Todo programa vai começar, peraí, como é que é o meu nome mesmo? Eu esqueci. Toda vez eu tenho que vencer, né? O Alexandre, então, ele tira um barato da minha cara, ele, Maria, não erra isso, não erra aquilo. Eu fico, Alexandre, dá um tempo, senão eu vou chorar aqui. Sem pressão, Maria. Sem pressão. Não tem pressão, mas também. a pressão tá dentro de mim, né? Tá na minha cabeça, tá na O ambiente ansiedade. também interfere? No caso, vamos supor, você está num ambiente muito agitado, fica mais fácil a pessoa sentir raiva e explodir ali naquele momento? Ou indifere, é mais realmente da pessoa? É que o seu ambiente, ele pode favorecer. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente onde as minhas emoções elas não são permitidas eu expressar, eu tenho a tendência a reprimir. Se eu estou num espaço onde eu posso expressar as minhas emoções, eu vou expressar as minhas emoções. Então, o ambiente ele pode influenciar de alguma forma. E, às vezes, eu posso ser sensível às emoções dos outros. Então, se eu estou num ambiente muito estressante, a chance de eu me sentir irritada ali por conta do ambiente é muito maior. Eu acho que por conta disso também deve ser perigoso, então, guardar uma raiva, alguma coisa assim e levar para casa, né? Porque eu creio que pode acontecer, as pessoas devem procurar muito a senhora falando sobre isso. Ah, não, eu fico estressado no trabalho e desconto na minha família. Isso acontece muito? Acontece, porque é justamente isso, né? Eu estou no meu ambiente de trabalho e ali eu não posso expressar a minha raiva, né? O meu chefe faz alguma coisa, eu não posso revidar, então eu reprimo. E aí, na minha casa, eu tenho liberdade para expressar. E aí eu acabo revidando, descontando nas pessoas, porque aquele ambiente eu consigo expressar. E às vezes eu reprimi aquela raiva no trabalho e eu extravaso de uma maneira desproporcional em casa. Ou seja, nas duas situações tem que dosar, igual você falou, o sentimento é para ser sentido, mas a forma que você lida com o sentimento é o que vai mudar, né? Esse é o que você veio me passar aqui pra gente, né? Exatamente. Essa é a jogada. Que você falou que dentro da sua casa, na infância, não era um lugar como na maioria a pessoa tem liberdade, né? Aí por isso que você acabou ali reprimindo, né? E demonstrando com atitudes. Conta um pouco mais do assunto, de como você chegou lá na imersão. Sim, aí eu cheguei na imersão, aí eu comecei a pesquisar, e aí eu ganhei um livro no meu aniversário, que é O Surpreendente Propósito da Raiva. E aí eu li aquele livro, e aí eu falei assim, é isso. E aí eu pensei em criar algo pensando naquele livro, e aí eu convidei uma amiga minha,
que era também algo muito incomum entre nós duas. Toda a live tava nós duas falando sobre emoções. Eu falei assim, então eu vou chamar a Keila para participar comigo. E aí eu falei para ela, contei, ela falou assim, aí ela também foi revisitando as memórias, falou assim, não, realmente a raiva também era algo muito presente na minha vida. E aí eu falei, compre esse livro, você vai gostar. E aí o livro virou quase um xodó ali que a gente vai indicando para os nossos pacientes. A gente criou uma oficina terapêutica inspirada muito naquele livro para justamente ensinar o propósito da raiva, como reconhecer a raiva no corpo, como expressar a raiva, porque acho que o grande desafio das pessoas, de um modo geral, é como expressar as emoções de uma maneira saudável. Porque você tende a reprimir porque você aprendeu, né, que nem eu aprendi que era algo ruim, então se é algo ruim eu não posso sentir. Só que a gente não tem como não sentir as nossas emoções. Então, e aí eu vou conscientizando justamente isso. Ó, não tem como você não sentir raiva, não tem como você não sentir ansiedade, mas tem como você aprender a manejar essa emoção. Tem como você aprender recurso para... igual eu comentei, eu venho aqui, eu estou ansiosa, porque é algo que foge ali da minha zona de conforto. E aí eu reconheço essa ansiedade e eu vou criar recursos para lidar com aquela ansiedade. Então, o medo, ele vai demonstrar o quê? Que eu preciso, talvez, me preparar, que eu preciso me proteger. Então, se eu tenho medo de errar, o que eu posso fazer para me preparar? Eu vou treinar na frente do espelho, que nem falam, né? Tipo, tem a questão digital, vou me gravar. Para quebrando, né? Exatamente, para organizar algo que eu fiz foi escrever, né? Tipo, estruturar ali os meus pensamentos. Então, escrever, peguei o papel mesmo, comecei a escrever a minha história de vida, né? Então, escrever também é terapêutico. Então, são coisas que, por exemplo, me ajudam e eu também busco ensinar, seja para os meus pacientes, seja para as pessoas à minha volta, esses recursos. E cada um tem uma forma de lidar, né? Você falou dos recursos, então tem muitos recursos. Como que a gente descobre o que vai se encaixar? É uma experiência individual? A gente consegue conversar com outras pessoas e descobrir, não, isso aqui me acalma. Tem coisa que... Eu acho que eu gosto muito de ouvir música e tal, mas como que eu lido com algumas emoções que pra mim são muito fortes? Tipo, nervosismo. Acho que o nervosismo pra mim é o pior. Eu sei falar, eu posso até dominar um assunto, mas eu vou começar a falar, parece que eu já esqueci, já some, desaparece, embrulha o estômago. Que recurso, por exemplo, que eu poderia utilizar para entender como que eu lido com o nervosismo na hora? Porque para mim isso foi tudo uma vez, né? Olha, quando eu busco ajudar alguém que tem esse tipo de dificuldade, uma das coisas que a gente vai tentando entender é visitando justamente a história de vida, como foi o aprendizado dela com aquela emoção, o que ela aprendeu daquela emoção, quais foram as experiências que ela teve com aquilo. E aí ela vai entendendo a própria história, como a mente dela funciona, principalmente, né? Tipo, eu tenho um estímulo. E aí vem a raiva, vem o medo, vem a ansiedade. Quais são os pensamentos que começam a surgir na mente. Então, às vezes, se eu tenho medo de errar, vai vir o pensamento, nossa, vai dar tudo errado, eu vou gaguejar, eu vou... coisa errada. Exatamente. E tem pessoas que se paralisam. Então, eu tenho esse pensamento, eu acredito nele piamente e eu evito situações onde eu vá me expor. E aí uma das coisas que eu vou trabalhando justamente isso, é primeiro entender e depois a gente vai preparando espaços onde a pessoa ela se exponha. Para justamente fortalecer uma crença que ela é capaz, que ela consegue, mesmo nervosa, mesmo que seja extremamente desconfortável, ela consegue. E aí, à medida o quê? Se você for comparar o primeiro dia que você se apresentou, que você apresentou o programa para hoje, você adquiriu habilidades ao longo desse processo. Hoje você se sente muito mais confiante do que no início. Então, é gradativo. Então, cada vez mais que você vai vivenciando esses desconfortos, você se permite entrar nesse desconforto, a tendência é você se sentir mais confiante, a sua autoestima vai sendo elevada, porque assim, nossa, eu fui lá, consegui vencer o desafio e você fica radiante. Aquelas pequenas mudancinhas já fazem total diferença. Né? E existe alguma diferença entre raiva, estresse, nervosismo, alguma coisa assim? Ou é praticamente tudo a mesma coisa, só que intensidades diferentes? É que se for, né, pensando na questão neurológica, né, a área que é responsável pelo estresse, medo e a raiva meio que são parecidos, né? Tipo, porque o estresse ele tá tanto na raiva como no medo, por exemplo. Nossa. Mas como identificar, né? Eu entendo que a raiva,
A raiva ela vem com o intuito de me mostrar um desconforto no sentido de eu me sentir injustiçada, desrespeitada, rejeitada, desvalorizada, seja por uma pessoa ou uma instituição. Então, nesse relato, eu entendo que naquela situação a pessoa sentiu raiva. E aí a questão tem algumas reações fisiológicas que são parecidas entre o medo e a raiva, porque às vezes o coração vai acelerar, né, tipo a tensão muscular, a boca seca, mas é justamente os pensamentos que a pessoa tem que ajuda ela a identificar, não, naquilo eu senti raiva. E principalmente comportamento, porque o comportamento quando a pessoa sente raiva e medo são diferentes. Que aí o medo vem de uma situação onde a pessoa se sente em perigo, desprotegida, e aí eu entendo que naquela situação ela sentiu medo. E aí a gente vai avaliando justamente o contexto para ajudar até a pessoa a nomear. Porque às vezes tem pessoas que elas não conseguem nomear que elas sentiram raiva, mas elas falam, eu me senti frustrada. Então eu falo assim, em que sentido você se sentiu frustrada? A gente vai refletindo, aí eu entendo que ela sentiu raiva. Mas não adianta eu falar, nossa, você sentiu raiva. Eu preciso ensinar para ela o que é a raiva, qual o propósito da raiva, como a raiva se manifesta. E aí, quando ela tem esse nível de consciência, ela consegue identificar, nossa, nessa situação eu senti raiva. Senti raiva da minha mãe, eu senti raiva do meu esposo, do meu chefe. De alguma situação. Ou até alguma instituição. Nossa, né, tipo, minha fatura veio com erro, enfim. A pessoa ela consegue... Aí dá uma raiva. Exatamente. Aí a pessoa aprende a identificar que aquilo que ela está sentindo é raiva. E qual é o propósito da raiva? Porque eu fiquei com esse... Que às vezes, né, vem o pensamento de, não precisava ter esse sentimento. Mas creio que, com certeza, é necessário. E qual é o propósito desse sentimento? Acho que o propósito da raiva é justamente te ajudar o quê? Se eu me sinto desrespeitada, eu vou defender ali os meus direitos. Se eu vejo alguém sendo injustiçado, isso me permite o quê? Defender alguém. Então, imagine uma mãe defender um filho sem a raiva. Como ela defenderia o filho, né? Não tem como. Se você vê alguma injustiça acontecendo, como é que você vai defender alguém se não fosse a raiva? Como é que você vai lutar pelos seus direitos sem a raiva? A raiva também ela pode servir como motivação. Então, de repente, eu me senti desrespeitado. Alguém fala assim, você não vai conseguir. Então, tem pessoas que conseguem utilizar e falam assim, não, eu vou conseguir. E aí ela usa aquilo como motivação. Então, de alguma forma, a raiva ela tem uma função. E a gente precisa entender qual é a função dela. Porque tem pessoas que reprimem a raiva, né? E aí ela guarda a raiva, né? Engole a raiva. E aí são pessoas que, não generalizando, mas são pessoas que podem ter problemas gastrointestinais, ter o intestino irritável, Nossa. tem, né, dificuldade com a raiva, aumenta a pressão, né, os batimentos cardíacos. Então, pessoas que têm dificuldade com a raiva são mais propensas a ter problemas cardíacos. É uma consequência, né? E vai gerando. Mas eu queria fazer uma pergunta meio polêmica. Olha, Eu queria saber, doutora, a raiva é saudável? Se você saber usar ela do jeito certo, na medida certa, na hora certa, sim. Porque justamente quando eu entendo que a raiva ela não está sendo saudável, porque ela sempre é desproporcional à situação. Né? A pessoa ela não consegue se acalmar. A pessoa fica, né, como falar, ruminando aquela situação por dias, semanas, meses, a ponto de transformar de repente numa mágoa, porque a pessoa ela fica tanto naquilo, então... Não esquece nunca, né? Sim. Então, nesse sentido, eu entendo que ela não é saudável. E aí, às vezes, a raiva, ela pode estar presente em alguns transtornos psiquiátricos. Então, às vezes, você associa a depressão como só uma tristeza profunda, mas uma pessoa depressiva, ela pode demonstrar uma irritabilidade muito grande, né? Então, tem transtornos psiquiátricos que a raiva, ela vem como um sintoma. E aí, é justamente a intensidade, a duração, a frequência que acende o sinalzinho de alerta que naquela pessoa a raiva ela não está sendo saudável, porque é normal, todo mundo vai sentir raiva em algum momento. Agora, se a pessoa tem dificuldade em se acalmar, tem dificuldade em lidar com a situação, então para aquela pessoa a raiva está trazendo alguns prejuízos. É importante ela buscar ajuda para fazer algum tipo de avaliação e entender o que tem acontecido com ela. E aí, se é alguma questão comportamental, ela aprendendo os recursos para lidar com a raiva, ela consegue lidar de maneira saudável. Agora, se só com a terapia ela não tem um retorno, aí pode ser que seja necessário incluir
um acompanhamento com o psiquiatra, porque aí vai precisar entrar com a medicação, porque tem outras questões por trás. E voltando um pouquinho na sua história de formação, você falou que participou dessa imersão e você já estava estudando para se formar ou você tomou uma decisão depois disso? Depois de formada, porque eu me formei em 2011. E aí, na faculdade em si, não se falava muito sobre inteligência emocional, sobre emoções. O termo inteligência emocional é algo novo. Né? Então, na época da minha graduação, não se falava tanto, né, das emoções propriamente ditas. Então, depois que eu me formei, depois que eu comecei a exercer Então, essa imersão foi depois que você já tinha bem depois, graduação? foi acho que em 2022, não faz tanto tempo, assim, porque eu decidi falar sobre a raiva especificamente. Entendi. Mas foi mais ou menos em 2022 que eu fiz essa imersão. E, principalmente, muito de falar sobre as emoções veio com a pandemia, que aí eu comecei a fazer live, comecei a ingressar nisso, que eu falei assim, não, é sobre emoções que eu quero falar. E aí depois, primeiro comecei a falar sobre emoções, aí depois que veio uma emoção específica para focar, que foi a raiva. Nossa, que bom, né? Você encontrou ali. E é importante falar sobre isso, né? Na pandemia, acredito que muita gente tenha recorrido a isso, principalmente na internet, ver vídeo, né? Eu acho que é um assunto muito procurado na internet, né? Como cuidar das emoções e etc. E hoje, vamos supor, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, na nossa faculdade, em todos os nossos ambientes, se a gente percebe que tem algum amigo nosso, algum colega nosso que está passando por um processo que ele não está conseguindo, digamos assim, se libertar, entre aspas, da raiva, e ele explode toda hora, ele precisa realmente de ajuda, só que ele não quer procurar ajuda psiquiátrica, ele não quer ir a um psicólogo, ele não quer realmente procurar uma ajuda. Como nós podemos ajudar como amigos essa pessoa? Acho que é a questão do acolhimento, que nem acho que se colocar disponível assim, para ouvir. Porque é comum, por exemplo, se a pessoa ela passou por algo similar a minha história de vida, onde ela aprendeu que ela tem que reprimir as emoções, possa ser que você vai chegar nela e ela não vai querer conversar. Mas você colocar ali disponível, assim, olha, eu tô aqui para te ouvir, se você quiser conversar, eu tô aqui, né? Você não precisa passar por essa situação sozinha. Tem pessoas que se preocupam com você se colocar ali, né? Às vezes ver algum vídeo, né, um pouco porque hoje tem vídeo engraçado, tem vídeo mais sério, então ver um videozinho, tipo, mandar aquele vídeo e criar um espaço para a pessoa ela se sentir acolhida e de repente, quem sabe, ela se sentir que ela pode falar, né? Então é importante ter justamente isso, né? A pessoa saber que ela pode falar, ela tem com quem falar, ela vai ter um espaço onde as emoções dela, o que aconteceu, vão ser acolhidas, ela não vai ser punida, ela não vai ser corrigida porque ela está sentindo aquilo. Entendi. E aí, de repente, quem sabe isso vai plantando a sementinha até que a pessoa se sinta confortável, quem sabe, em buscar ajuda ou até mesmo esse acolhimento ali possa ajudar a pessoa a passar por aquela situação e as emoções vão se organizando. Ai, que bom. E tem uma coisa que eu acho que é uma agravante, que é o uso das redes sociais, né? Não só as redes sociais em geral, mas o celular, tanto para ler. Acho que ler no celular e ler um livro já causa um impacto em mim, pelo menos eu sinto essa diferença. E eu vejo que quanto mais tempo a gente fica na rede social, mais tempo a gente passa ali o feed do Instagram, menos a gente vive a nossa emoção no momento. Muitas vezes eu tô com raiva, eu tô com tédio, eu tô esperando o ônibus, eu não quero sentir o estresse de estar esperando o ônibus, por exemplo. Aí eu tô lá passando para ficar... Pra não sentir aquela emoção que eu deveria estar sentindo. Isso é um agravante, né, hoje em dia. As pessoas, elas usam algum tipo de pílula, e a pílula pode ser o celular, pode ser ficar nas redes sociais, pode ser a comida, jogo, tudo para fugir daquele desconforto, para não passar por aquilo, para não sentir aquilo. E aí vai trazendo os prejuízos na relação, ou para a pessoa mesmo, para a própria saúde, ou para os relacionamentos dela, vai trazendo algum prejuízo. Aí traz prejuízo no trabalho, em casa, no namoro, nas amizades. E hoje em dia fala-se muito sobre a importância da inteligência emocional. É uma habilidade que tem sido cada vez mais requerida no ambiente de trabalho. Não era algo que era pré-requisito no ambiente de trabalho você ter habilidades socioemocionais. E agora é algo que é um pré-requisito, porque percebe-se que é importante você cuidar. Porque antes era aquilo, né? Você está ali naquela porta, você deixa a sua vida
lá Pra fora e entra. Não tem como. Não existe você separar em caixinhas, não. Você, né, inteiro ali. E as situações que aconteceram lá fora podem afetar o seu trabalho, assim como o inverso também é verdadeiro. As coisas que acontecem no trabalho podem afetar a sua casa. Verdade. Com certeza. E é normal, né? É algo normal. Eu estava até lembrando de Moisés, na Bíblia, né? Onde ele sentiu raiva, bateu na rocha, não era para bater. Aí ele bateu porque o povo estava estressando. Ele bateu na rocha lá. Também teve Pedro, quando viu o soldado pegar Jesus, cortou a orelha dele. Nós meio Pedro, né, Tira a galera? orelha do cara, não é assim, não é assim. Deixa a orelha dele. É muito legal ver essa variedade entre a Bíblia também e os dias de hoje. E o estresse, a raiva que os jovens sentem, que as pessoas sentem. E voltado agora à Bíblia também. Como controlar a raiva segundo a Bíblia, digamos assim? A senhora Que a palavra saberia diz a respeito. dar uma dica pra gente, para os jovens que nos assistem? Porque esse é um versículo que vem à mente nesse momento, é aquele que fala, não sei onde está escrito, mas fala irais e não pecais. Né? Então, aquele momento está falando assim, o problema não é você sentir raiva, é o que você faz com ela, né? A consequência. Então, justamente é isso, é importante. E aí, se a gente for ver na Bíblia, até tem uns momentos, né, que Jesus sentiu raiva quando ele entrou lá no templo e saiu, né, quebrando, vamos dizer assim, o comércio que tinha ali. Então, né, é a questão, tem momentos que a gente vai sentir raiva. E aí, né, cada um vai ter uma consequência diante disso. Então, é importante entender isso, que o problema não é sentir raiva, é o que você vai fazer com isso. E quando a gente é confrontado, por exemplo, na igreja, a gente é confrontado o tempo inteiro. A gente não está ali para ser a nossa essência natural, não. Estamos para ser renovados. E eu já me peguei, eu estava pensando aqui, já peguei e falei assim, nossa, mas isso aí que está falando na palavra, às vezes a gente é repreendido na palavra e aquilo gera uma, querendo ou não, às vezes até uma raiva, dependendo de que fase a pessoa estiver enfrentando. E quando se trata nesse sentido, a pessoa tem que tratar dentro do coração, né? Sim, a pessoa precisa entender o que gerou raiva diante daquela situação, porque justamente o que é um estímulo. Então, é um estímulo, teve um pensamento e aquele pensamento trouxe esse sentimento, né? Então, a pessoa precisa entender. Naquela pregação, eu ouvi, né? Principalmente como eu entendi. Porque o que traz a raiva é justamente como eu recebo, como eu interpreto a situação. Então, a pessoa falou algo e eu recebi de uma maneira. Então, ela está falando alguma coisa ali e ela fala assim, não é bem assim, né? Percebe, né? Eu estou interpretando, é bem assim, a pessoa não sabe o que está falando. Né? Que sabe o que eu estou passando. Exatamente. Então, a pessoa avaliar como recebeu a mensagem e justamente refletir o que trouxe aquele incômodo e refletir em cima desse incômodo. Então, é escrever ali, refletir. Né, o pastor, a pessoa trouxe a mensagem, durante a mensagem eu interpretei de determinada forma, eu fiquei com raiva porque eu disse a mim mesma que a pessoa não sabe o que ela está falando. Olhar, né? Então, assumir a responsabilidade pela emoção. Porque às vezes a gente atribui ao outro a responsabilidade por ter sentido raiva. E uma das coisas que a gente vai ensinando justamente nas oficinas é justamente isso. Não, o outro não é responsável pela raiva que você sentiu. Você é responsável pela raiva que você sentiu, porque você está dizendo a você que a pessoa te tratou com desrespeito, que a pessoa não podia ter falado com isso. Então, é algo que diz respeito a você, às suas necessidades. Então, é importante você entender quais foram as necessidades que foram despertadas diante daquela situação e você acolher ela. Se é uma necessidade que o outro vai conseguir atender ou não, porque às vezes tem necessidades que as outras pessoas não vão ser capazes de satisfazer. Então, eu preciso ter essa conexão. E é uma das coisas que eu vou ensinar é justamente isso. A raiva, ela nos conecta com a gente. Se a gente está desconectado de nós mesmos, a gente vai ter dificuldade em gerenciar a raiva. Então, é uma autorreflexão, a questão de autoconhecimento. Nossa, que difícil, né? Você olhar, a pessoa falou isso, falou aquilo, mas diz mais a nosso respeito do que a respeito da pessoa. Como a maneira que a gente recebe aquela palavra, o que a gente se sentiu desrespeitado, né? Gente, ó, calma aí, gente, que vai orar seu aqui hoje. Isso psicologicamente falando, né? Exato. Crentemente falando, Crentemente vai orar. falando, vai orar.
Vai Usa buscar raiva. Deus. Usa de Se motivação incomodou, a é porque raiva, tem um né? motivo, né? Eita, o ponto saiu aqui. Usa de motivação a raiva e vai ler a Bíblia, Se incomodou é porque tem um motivo, né? Tem uma causa e é realmente sobre isso, sobre investigar por que aconteceu aquilo, se o nosso coração não estava aberto para falar sobre aquilo, até porque tem pressões que a pessoa passa. Vamos supor, a pessoa está passando uma pressão muito forte na família e aí ela não consegue desabafar, não tem alguém para desabafar, não tem com quem conversar. E aí quando ele vai para a igreja, o pastor está falando sobre família, ele acha que é contra ele. Não, o pastor está vendo minhas redes sociais, minha mãe falou pro pastor, minha noiva falou pro pastor. Não, minha mãe fala pastor. Às vezes a minha mãe falava mesmo. Falava. E é justamente sobre isso, entender que o defeito não está na palavra, o defeito não está na pregação do sermão, não está no pastor. O pastor não quis saber da sua vida, não. Ele estava pregando a mensagem, porém o defeito estava no seu coração, estava na maneira que você lidar com aquele sentimento, na maneira que você lidar com aquela situação que você tem passado. E eu acho que é justamente sobre isso, entender o processo, entender o momento, entender o porquê e ouvir a palavra. Não discutir com Deus, falar, não, Deus, não é bem assim. Eu, crentemente falando, eu diria isso. Gostei, de adotar esse termo. Vou fazer a hora do crentemente falando. Muito bom. E é justamente sobre isso. Agora também, no ambiente assim ministerial, vamos supor um pastor, um obreiro, um evangelista, como ele deve se portar mediante ao público-alvo dele. Vamos supor, eu sou um pastor, eu vou subir no púlpito para entregar algo que não é meu, mas eu estou passando por uma luta muito grande. O que eu devo fazer para realmente não descontar no povo, digamos assim, algo que é meu? Acho que é importante justamente o quê? A pessoa ela se conectar com as emoções, com o que ela está sentindo, por que ela está sentindo, né? Conseguir entender tudo isso para não justamente descontar no outro. Porque quando eu reprimo, eu não me conecto, eu vou sem resolver a situação e é onde acontece, eu descontar nas outras pessoas. Porque eu vou lá, reprimo, eu não reflito sobre aquilo e eu vou empurrando com a barriga. Só que uma hora a consequência vem. Então não pode deixar acumular, né? Sim, que é algo que a gente vai sempre conversando. E até tem um projeto que eu tenho que é... Eu ia perguntar nisso do projeto Transformando a Raiva, Sim, né? Tem um projeto Transformando a Raiva, que a gente foca justamente na raiva. Tem um projeto que eu acabei não colocando aí, que é o Aliviando a Bagagem, que é voltado para líderes e pastores, que a gente vai falando sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Essa semana a gente está falando um pouquinho sobre estresse, ensinando sobre estresse, como ele identificar, como lidar com o estresse, porque justamente ele precisa cuidar para cuidar das outras pessoas, né? Ele precisa se cuidar para cuidar do outro, né? Então acho que é isso, né? A gente precisa se cuidar para cuidar do outro. Então se eu quero estar numa relação inteira, né? Se eu não quero descontar minhas frustrações nas outras pessoas, eu preciso cuidar de mim. Porque às vezes a gente acha que cuidar da gente é egoísmo. Não, mas se eu quero fazer o bem ao próximo, eu preciso cuidar de mim. Amei. Muito Até bom. Doutora, a senhora conseguiria passar para a gente agora os seus contatos, as redes sociais, onde as pessoas acompanham também as lives, os vídeos, os reels, onde que as pessoas encontram o conteúdo da senhora? Eu tenho o meu perfil, que é o Psi Ruth Cruz, que é o meu perfil pessoal, né, ali de psicologia, e tem o perfil do Transformando a Raiva, que é um projeto meu junto com a minha amiga também psicóloga, Keila. Então, se a pessoa quiser saber mais sobre a raiva, segue o Transformando a Raiva. Se ela quiser um conteúdo voltado, né, para as emoções, inteligência emocional, também tem o meu perfil. Ou seja, segue os dois perfis, gente. Você não pode perder. Nós acompanhamos os dois e as lives são diárias, semanais, mensais, como são? Agora a gente está tentando organizar a agenda para esse ano, para a gente fazer uma sequência de lives semanais. Tanto que Essa semana. essa semana, na segunda, a gente vai fazer live. As lives ficam salvas também? Ficam salvas. Eita, gente, conteúdo aí, viu? Você não pode perder, que esses 30 minutos de conversa aqui já foram muito preciosos. Então, com certeza, a gente vai acompanhar nas redes sociais, né? Pra continuar esse crescimento, porque é constante, né? Sim. Então, a gente já aprendeu muita coisa aqui hoje. Essa correria desse tempo, o tempo voa aqui nesse programa, sabia, doutora? Verdade. Jesus! Bom, as redes sociais estão aí para todo mundo que quiser acompanhar. Você que precisa de uma ajuda, você que fala, eu não estou sabendo controlar minha raiva. Chama a doutora lá, é Psi Ruth Cruz. Isso. Psi Ruth Cruz? Psi.Ruth Cruz. Psi.Ruth Cruz. Você acompanha lá e vamos pro intervalo rapidinho? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. E ainda tem especial, então o pessoal não pode ficar de fora.
A gente vai encerrar esse bloco com um musical maravilhoso, já aprendemos bastante, então fica aí que a gente já volta. Voltamos, galera, para esse último bloco especial do dia de hoje. Hoje tem sido um programa diferente, um programa muito especial, com muito bate-papo, muito conselho para os jovens. E como está sendo o programa de hoje para você, Maria? Gente, tá especial, a gente sempre aprende muito com esse programa, então você não pode perder, porque agora a gente vai finalizar da melhor forma, com o musical, e você não pode perder. Já estamos aqui com o nosso convidado. Já está aqui o nosso convidado e eu já vou anunciar, não vou segurar muito tempo não. Rodrigão, muito bem-vindo ao Movimento Jovem. Bem-vindo de volta, Deus, né? Prazer. Bem-vindo de volta, de volta. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que isso. E faz quanto tempo que você veio aqui no Movimento Jovem da última vez? Olha, acredito que eu vim um pouquinho depois da pandemia. Um pouquinho depois da pandemia, né? Já era no outro estúdio. Então, não chegou a pegar o estúdio novo? Não cheguei a pegar, não. Mas Então, bem-vindo de seja volta. bem-vindo de Glória a volta. Deus, Essa tô casa aqui. também é sua. Amém. E, bom, o pessoal de casa já conhece um pouquinho da sua história, mas para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho de quem que é o Rodrigo. Amém. Bom, glória a Deus, mais uma vez aqui no Movimento Jovem, amo estar aqui. Bom, Rodrigo Luzap, costumo dizer que eu não sou artista, eu sou um adorador. Claro, Deus me deu o dom da arte, mas eu não posso esquecer que, primeiramente, Ele me escolheu para adorar. Então, eu nunca deixo isso sair de dentro do meu espírito, isso fica na artéria do meu coração. Por que o Luzap, né? Rodrigo Luzap, né? Eu tenho meu ministério, que é Renascer em Cristo. E um dia o apóstolo pregou que nós tínhamos que ter uma luz apostólica. Eu abreviei, ficou Rodrigo Luzap. Zap. Olha, eu pensava que era Luz sobrenome. Apostólica. Não. Meu sobrenome é Rodrigo Rogério. Rogério só. Que isso, hein? Rogério. E o Luzap realmente é algo que De veio luz de Deus. apostólica. Isso, luz apostólica. Olha só. Muito bom, muito legal. E isso foi quando? Ó, faz 12 anos, né, que eu me converti. Eu era vocalista. Eu tive vários grupos, né, várias bandas. Primeiro foi o grupo Novo Encontro, depois eu passei por outros grupos, mas um aprendizado muito foi no grupo Novo Encontro, mas o grupo que realmente ele emplacou músicas nas rádios, fizemos televisão, em vários shows, foi o grupo Camuleque. Esse eu fui vocalista, né, junto com o Sidney, junto com o Marcelinho e junto com o Sorriso. O grupo Camuleque surgiu em meados de 2007 e nós fomos até 2011. E ali o grupo acabou, eu passei por diversas situações, depressão, tentei meu suicídio. Nossa. E ali foi ali a minha conversão, foi o divisor de águas, né? Divisor de Quando águas aconteceu ali. tudo. E alguém foi usado para te evangelizar? como foi Você a foi sua atrás da igreja? conversão? Como foi a sua conversão? Eu casei muito cedo. Casei com 16 anos, minha esposa tinha apenas 14. E foram várias situações. E eu lembro quando nós tínhamos 12 anos de casado, a minha esposa já orava pela minha vida. Eu chegava de madrugada, alcoolizado, drogado, em prostituição, porque a noite é complicada, a gente fala assim, se eu chegar em tal lugar eu não vou fazer, porque assim, a gente nunca viveu aquilo para falar. Quando você passa a viver, é outra situação. Então, é tudo de muito, tudo à vontade. E eu chegava em casa nas madrugadas e minha esposa orava pela minha vida, né? É uma mulher de oração. E ela foi a principal peça. Claro que, pelo amor de Deus, a mãe sempre ora pelo filho, né? Minha família, mas ela foi uma peça fundamental de Deus para que realmente eu tivesse um encontro com o Espírito Santo. E eu lembro que foi uma fase muito atribulada da minha vida, porque estava tudo acontecendo e eu né, talvez você seja um católico, você seja um bandista, você seja espírita e esteja assistindo isso nesse momento. Deus, ele ama a tua vida e não ama a tua religião, sempre digo isso, mas eu estava de um outro lado, onde eu fazia oferendas, trabalhos, né, para fazer o sucesso. Então a minha vida virou uma loucura, era uma guerra espiritual pela minha vida, até que eu tentei meu suicídio. E aí eu lembro que eu fui parar no hospital, aí eu voltei para minha casa, e aí eu ligo a televisão, procurando um canal evangélico, e aí o primeiro que caiu foi realmente na rede gospel. E ali a bispa falava muito comigo, através da televisão, de um jovem que tentou suicídio, estava com depressão. E no dia seguinte eu fui até o Renascer Hall e ali começou realmente um divisor de águas na minha vida. Eu manifestei com uma legião
E ali eu fiquei 1 ano fazendo cura e libertação. Foi um processo mesmo, Foi um processo né, que você muito longo, muito longo. Muito Mas longo. com certeza valeu a pena. Valeu a pena, porque A sua vida foi transformada? Certo? foi transformada. Claro que eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos, as minhas falhas, os meus medos. Mas o Rodrigo do passado, ele ficou nas águas, né? De coisas que eu fazia assim que não só prejudicava a minha vida, mas de tabela prejudicava outras vidas, outras pessoas, assim como a minha esposa. E todas essas situações ficaram para trás. Claro que eu luto todos os dias para ser uma pessoa melhor, para melhorar as situações adversas que tem dentro de mim. Mas aquele Rodrigo ficou para trás, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E é legal que nós aqui no Movimento Jovem estamos falando com o público jovem, Sim, só que a sim. gente não entende essa realidade que as pessoas passam, né? Exatamente. Por muitas vezes a gente pensa que a depressão, a ansiedade, os pensamentos suicidas estão distantes, mas não. Tem pessoas ao nosso lado que podem estar pensando Dentro por isso, da igreja. passando por Dentro isso, da dentro da igreja igreja, também, verdade. Fazendo obra conosco, pessoas até mesmo que nos ajudaram na nossa conversão podem Exatamente. estar passando por isso. Exatamente. Então nós temos que estar sempre atentos e ter uma palavra verdadeiramente na nossa vida, assim como a pastora que ministrou na sua vida teve aquela palavra inspirada. Exatamente. Então nós devemos andar em comunhão com a palavra de Deus e estar atentos, né? Sempre falar sobre Jesus, porque Jesus é a única coisa que liberta. Mas falando agora do momento que você foi chamado para ser ministro de louvor realmente, e como que foi as primeiras composições, as primeiras músicas que saíram do forno? Tá, então aí o que aconteceu? Nessa fase de libertação de 1 ano, Deus começou a brotar no meu coração o desejo de louvar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, a banda do PA. Eu comecei muito a ver a banda do PA e falei, nossa, mas pode assim, né? Mas Essa pegada, retrô, porque eu né? gosto muito Tão disso. atual. Deus, ele usa a minha vida através da alegria. Né? Às vezes, muitos lugares que eu vou louvar, as pessoas dançam, pulam e Deus está ali naquele momento. Jesus é a nossa alegria. Deus começou a me dar músicas assim, né? Músicas festivas. Eu comecei a escrever nas madrugadas. Eu gravei o meu primeiro CD, né? Gravei o meu primeiro CD. Quero glorificar o nome do Senhor Jesus pela vida do Haroldo Inácio, do Charles, que abençoou a minha vida para gravar o meu primeiro CD. E aí vieram as composições, e eu comecei a escrever, e aí começaram a sair as primeiras músicas nas madrugadas, em cima da moto. Vinham as letras, eu parava, gravava um pouquinho, chegava em casa, completava tudo, anotava tudo. No momento de inspiração você tem que anotar. E tem que ser, grava pedacinho por pedacinho, chega em casa, você junta tudo e já vem melodia, Deus vai me dar melodia. Assim são as composições. E até. você já era compositor antes também. E Deus usa os nossos dons, né? Sim, com certeza, os talentos. Ele que nos deu. Exatamente. Verdade, né? E eu falo, porque assim, tem louvores que vêm da artéria de Deus. Você fala, meu Deus, eu não sou capaz de escrever uma música dessa aqui sozinho. Então vem dos anjos mesmo. E foi assim que começou, as composições compõem até hoje. Mas assim, se você falar pra mim, me compõe uma música assim, talvez eu não consiga. Não sei, É de repente, é muito louco. Muito louco. Mas toda essa história merece o quê? Um brinde ao Criador. É meu primeiro né? louvor que tocou louvor? nas rádios aí, pra honra e glória do Senhor Jesus. Que Esse louvor fala para fazer para Jesus um coração, né? Muitas vezes a gente entrega o nosso coração para um homem, ou para uma mulher, ou para um sentimento, ou para uma fase difícil, mas nosso coração tem que estar ligado ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bora de brinde ao Criador aqui no movimento? Então vamos se agitar aí, gente. Bora. Opa! Quantas portas você já bateu, de nada resolveu. O que te falta é o amor. Amor que hoje não é natural, é sobrenatural. Um brinde ao nosso Criador. Não deixe que a falta de perdão entre no teu coração, pois isso pode te cegar. Está de braços abertos pra você, a palavra tem poder, é só você acreditar. E louve então comigo esse refrão, faz pra Jesus um coração, um gesto lindo de amor. Tá tão maravilhoso, eu e você, o povo inteiro vai fazer. Língua dos anjos vai falar. Abraça forte o teu irmão, segura a tua mão, fala palavras de amor. Amor que faz o cego enxergar, o paralítico andar. O Rei dos Reis, o Criador.
E quantas portas você já bateu, de nada resolveu. O que te falta é o amor, amor que hoje não é natural, é sobrenatural. Um brinde ao nosso Criador. Não deixe que a falta de perdão entre no teu coração, pois isso pode te cegar. Está de braços abertos pra você, a palavra tem poder, é só você acreditar. E louve então comigo esse refrão, faz pra Jesus um coração. Que gesto lindo! Tá tão maravilhoso, eu vi você, o povo inteiro vai fazer. Língua dos anjos vai falar. Abraça aí o teu irmão, segura tua mão, fala palavras de amor, amor que faz o cego enxergar, o paralítico andar. Faz pra Deus, violão. E louve então comigo esse refrão, faz pra Jesus um coração. Sinta aí o coração de Deus. É tão maravilhoso, eu e você, o povo inteiro vai fazer. Língua dos anjos vai falar. Abraça forte o teu irmão, segura a tua mão, fala palavras de amor a ele. Amor que faz o cego enxergar, o paralítico andar. O Rei dos Reis, o Criador. Bate palma pra Jesus aí. Ô, glória! Que isso, hein? É. Que bênção. O verdadeiro amor lança fora todo medo, a depressão, Exatamente, a glória a ansiedade. Deus. E foi lançado isso tudo na sua vida, né? Quando você encontrou esse amor. Graças a Deus. Quero deixar um abraço pro meu maestro, Edmilson Ávila, meu produtor musical, aí que produziu toda a música. Essa música foi a última a entrar no CD e foi a primeira a tocar na rádio. E graças a Deus, lançou fora todo medo em nome Glória de Jesus. Muito bom, muito bom. E agora, falando um pouquinho sobre família, você comentou também que sua mãe também sempre orou por você. Você nasceu no lar evangélico? Não. Berço cristão, não? Não, nasci no lar espírita e aonde eu sentava em rodas, né, no espiritismo tem rodas com os orixás e eles sempre falavam que eu ia fazer sucesso, né? E hoje eu glorifico o nome do Senhor Jesus porque muitas coisas mudaram na minha vida, muitas coisas. E eu entendo, sim, que todo sucesso, toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado ao nome do Senhor Jesus. Porque senão entra a vanglória, entra a prepotência, entra a arrogância, entra a avareza. Ah, é verdade. E até, desculpa falar, hoje no nosso meio acontece isso, né? Muitas vezes o cantor, ele esquece que ele é um adorador. E aí o sucesso vem, princípios e valores Não tem. não tem. Muitas vezes não tem. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sei de onde eu vim. E eu sei do que talvez aquele Rodrigo que ficou nas águas pode querer ressuscitar. Ele quer todos os dias, né? Pra me fazer ser o que eu era antigamente. E minha mãe é uma guerreira, Dona Irani, batalhadora. Eu perdi meu pai com 8 anos e ela foi pai e mãe pra mim até hoje. Quero deixar um beijão pra ela aí. Minha esposa, Monique. E se vocês quiserem saber mais um pouquinho, eu conto também do meu filho. Com certeza, conta pra gente. Ministério de Família. Eu falo bastante, pode fazer umas 2 horas de programa só comigo aí. Vai, simbora. Depois que eu me converti, minha esposa, nós tínhamos 12 anos de casado. E o nosso maior sonho era ter um filho, se ela não engravidava. Nossa, 12 anos de casado. 12 anos de casado e não engravidava. Vou resumir aqui o que aconteceu. Porque milagre não se explica, milagre se vive. E ela foi fazer uma cirurgia para tirar o útero, né? Nossa. E quando o médico abre o útero dela, a doença que estava por dentro estava por fora, ele opera a cesárea e fecha e fala, olha, ela não engravida. Depois de 10 dias, ela começou a passar mal, o Espírito Santo falou comigo, comprei o teste, deu gravidez, liguei pro doutor, ele falou, olha, eu respeito a tua fé, mas eu abri a tua esposa. Nós fomos no hospital e o hospital ficou impactado. E a médica falou, olha, se eu não acreditasse em Deus, a partir desse momento eu ia se prostrar, mas eu creio muito. E sua mulher, ó, ela fez uma cesárea 10 dias atrás, só que dentro dela tem um feto de 2 meses e meio. E nós começamos a glorificar no hospital e foi uma loucura aquele dia, porque ninguém entendia nada. Então você imagina, como que o médico ficou? Mas eu não culpei o médico, porque Deus, ele confunde a medicina.
E aí nós demos um grande testemunho. Imagina, uma mulher que fez uma cesárea 10 dias atrás, está com feto de 2 meses e meio e ninguém vê. Ninguém viu. E hoje é o meu filho, Davi Matheus Luzapinho. Eu vi no Instagram, Luzapinho, muito fofinho. Assinou contrato com o Corinthians ontem no Parque São Jorge. Assinou o contrato dele com 11 aninhos. Glória a Deus. E eu creio que ele vai glorificar o nome do Senhor Jesus Onde ele for. através do dom que Deus deu para ele. Amém. E- É assim, né? Faz a diferença onde nós estamos. Exatamente. E eu peguei um detalhe que você começou a contar a sua história, e o ambiente que nós estamos pode sim influenciar, né? Claro, a nossa vida. muito. Mas é por isso que o amor tem que estar mais forte em nós. O amor de Jesus. O amor nas que nossas faz um vidas. cego enxergar e um paralítico andar. Um brinde ao nosso Criador. É o glória. Não pode faltar. Eu queria entender também, você comentou do início, né, na sua carreira musical, né, onde você não estava na igreja, né? Só pra Não, me não, recordar. não. Você não estava na igreja. Não. Mas antes você não tinha esse prazer, essa alegria em, não, vou beber com os amigos, vou me entregar algum vício, ou você já tinha algum vício assim? Ou foi realmente aquele ambiente, aquelas amizades que influenciaram você a esse caminho errado? Tá, é porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu saí para trabalhar já com 10 anos, eu já ia trabalhar. E eu comecei a trabalhar de cobrador de lotação. Sim. Antes tinha as peruas, né? E ali eu já comecei a conhecer algumas coisas, né? Sim. Então, muito novo, eu tive o grupo de pagode, que foi o Grupo Novo Encontro também, que o Grupo Novo Encontro, ele já tocava em noites, e eu e mais 2 integrantes eram os mais novos, os outros eram mais experientes. Mas nós tocávamos com um grupo renomeado, fundo de quintal, arte popular, em noites. Então, ali eu já comecei a conhecer algumas Já foi coisas, uma né? Então, parte quando eu da- conheci a minha esposa, eu já tinha algumas situações que, né, que eu já fazia, que já estava acontecendo. Mas quando eu realmente que eu fui morar junto com ela, algumas coisas tinham parado, né? Mas quando eu voltei novamente, aí eu comecei a me afundar mais ainda. Foi desse jeito. Realmente o ambiente, as amizades, elas influenciam exatamente, muito, né? cara. É aquilo que a Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem. Então você tinha bons costumes, mas aí se fosse Sim. corrompendo. É porque você está na noite, é o que eu te falei, né? Você fala, não vai acontecer isso comigo, você nunca viveu aquilo para falar. Você nunca acha que vai ser com você. né? Exatamente. E assim, é uma enganação, né? Porque você vai aos poucos. Não, eu só vou conversar com um amigo. Não, aí o amigo te eu leva só vou pra usar uma vez, eu só vou fazer uma vez. Quando você vai ver, você está Entrega. afundado, entendeu, na situação. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu posso dizer que, segundo Coríntios 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Glória a Deus por isso. E o passinho da bênção, como O que é? passinho da bênção, essa é bênção, hein? Essa O passinho né? da bênção é uma composição minha também, inspirada pelo Senhor Jesus, produzida pelo meu maestro Edmilson Alves. Nós gravamos esse clipe na Avenida Paulista, a galera pode assistir aí, Passinho da Bênção, Rodrigo Luzap, na Avenida Paulista, é uma grande bênção. A galera participou, Dançou, fez um dançou. passinho. E o Passinho da Bênção é isso, a galera pede muito nos shows que eu faço, né, nas marchas, nas igrejas, e realmente é uma bênção. Impactou o Brasil? Impactou. Então, bora aqui de Movimento Bora. Jovem no passinho da bênção, em nome de Passinho Jesus. da Bênção, Passinho da Bênção. Passinho da bênção. Passinho da bênção! Eu profetizo de um lado pro outro, pra trás e pra frente, passinho da bênção. É passinho do abençoado, vem! Eita Deus maravilhoso! É passinho do abençoado, meu irmão! Quando as lutas vierem, eu vou lembrar que até aqui o Senhor me ajudou. Entrou na minha casa, restaurou minha família. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, aleluia, eu te dou. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, usai, me abraça-me, eu vou louvar assim. Eu profetizo de um lado pro outro, pra trás e pra frente, passinho da bênção. É passinho da bênção. Eu profetizo de um lado pro
a tua vez, irmão. Então receba, receba, receba aí, povo de Deus. A tua vez é assim, ó. Tá na bênção, meu irmão. Tá na bênção, meu irmão. Quem ama Jesus Cristo, bate palma pra Jesus, aê! Vambora! Essa da peça Essa aqui. aí aqueceu a gente. Essa aquece, essa aquece. Coordenação de centavos pra fazer isso. Coordenação aqui. Você viu que não somos muito Dá bons até em um mandar um TikTok passinho. gospel aí. E é muito bom você Dá um tocar nesse aprende. assunto. Essa importância também de levar os jovens, levar ao nosso público-alvo, né? Porque, querendo ou não, lá na frente, daqui 30, 40 anos, quem vai estar nos púlpitos, nas igrejas, vai ser os jovens de Exatamente. hoje, né? E essa importância também de alcançar o jovem de uma maneira jovem, que ela vai se identificar. O que você acha sobre isso? São estratégias, né? Que o Espírito Santo nos dá. Claro que tem as igrejas tradicionais, que é muito importante. Eu gosto muito das igrejas tradicionais. Mas Deus nos dá estratégias para que a gente possa evangelizar o jovem de hoje. E não tá fácil para evangelizar o jovem de hoje. Costumo, às vezes, em conversas, né, dizer: quem nasceu de 2000 para cá é um outro mundo. Nós vivemos em outro mundo, onde princípios e valores se perderam de 2000 para cá. Então, eu acredito que quem nasceu 2000, hoje 2020, tem 24 anos. Se essa pessoa não teve uma criação onde fala do amor de Cristo, onde fala dos princípios e valores, o que é certo, o que é errado, ela não teve essa criação, ela vai passar para o filho dela, 24 anos, se ela tiver um filho de 3, imagine o que ela vai passar para esse filho, entendeu? Então, assim, hoje tem o sertanejo universitário, o pagode, todos os ritmos, E tem que ter todos os ritmos dentro da igreja. Porque se uma pessoa escuta um pagode, por que não um pagode gospel? Para que ela possa escutar e ser evangelizado. Por que não um funk gospel? Por que não um sertanejo gospel, um pagode baiano gospel, um rock, o que for? Porque são estratégias. Imagine, hoje eu faço um sertanejo, né? E o universitário fala esse sertanejo atualizado. Muitas pessoas que curtem um sertanejo lá fora, curtem o meu sertanejo também. Entendeu? Às vezes pelo ritmo ela escuta, mas a palavra está sendo invadida na vida dela, entendeu? Então é a palavra que vai dentro do coração da pessoa e as pessoas tá cantando a música, tá falando de Jesus. Então eu acho muito importante a estratégia, o evangelismo, através do louvor, através da estratégia. A Bíblia não muda, né? Mas nós temos sim que se atualizar espiritualmente falando. Verdade. E eu vejo, inclusive, tá bombando umas trends agora no Instagram, que é justamente sobre isso, playlists gospel para você ir para academia, para você ir fazer uma caminhada. Isso. É justamente isso. Ninguém vai para uma academia para ouvir Beethoven, para ouvir música clássica. Exatamente. Então tem que ter realmente algo que os jovens vão gostar de ouvir, Claro. as pessoas vão gostar de ouvir no seu ambiente, um ambiente familiar, uma música mais calma, assim, pra gente jantar com a família, tudo tranquilo, mas no ambiente de festa, aniversário dos filhos, uma comemoração, uma confraternização na igreja, tem que ter uma música mais agitada para o povo ficar lá em cima, né? Casamento da vida. Exatamente. Aí, ó, lança o passinho, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, é isso daí. Não tem como você servir um Deus do tamanho que a gente crê e viver triste. Não, é isso mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força. Onde a gente pisar a planta dos nossos pés, a gente tem que ser reconhecido, sim, como aqueles que têm a marca de Cristo. Uma das marcas de Cristo é isso. É a alegria, o sorriso no rosto. E é uma forma de evangelizar. A forma de evangelizar, sim, a pessoa sim. conhece ali, escuta um louvor que tem uma batida diferente, que é um pagode. Exatamente. E a pessoa ali conhece o evangelho, né? Através dessa canção, ou de outras canções, a pessoa ouve a palavra do Senhor Jesus, Amém. né? Então, esse é o objetivo do ministério, na verdade, esse né? é o objetivo. A Maria falou algo muito interessante que eu acho que também é bom o senhor comentar. Falou sobre o casamento. E você casou muito jovem, Muito. sua esposa mais jovem ainda, 14 anos. E como que foi esse processo de casamento? Deus proveu tudo, foi trazendo provisão dele para sua vida, Foi para uma sua loucura. família? A família é a menina dos olhos de Deus. Acredito que o bem mais precioso nessa terra para a vida do homem e para a vida de uma mulher é a família. É a estrutura, é a base. Eu converso com a minha esposa e eu não minto no que eu falo, não tem como eu mentir aquilo que tem dentro de mim. Eu vim do samba, às vezes eu escuto samba, né? Ah, você não é convertido? Sim, eu sou convertido. Mas às vezes você escuta o samba e fala, meu Deus, que vontade de ali, você tem que matar a sua carne todo dia. E a minha esposa é a minha costela, ela que está do meu lado e fala, amor, vigia, toma cuidado com isso, olha onde você... Cuidado, ela observa muito, porque assim, a depressão ela luta contra a minha vida todos os dias.
Então ela fala, amor, cuidado que isso é seta para você cair, isso pode acontecer. Então assim, a minha família é a minha base, né? Claro, através de Jesus Cristo. Sim. Cristo é o meu combustível, mas a minha família é a minha base. Deus É se ajudadora, aproxima. É, sim, minha família é tudo pra mim. Às vezes, você é louco. Pessoas que lá atrás falam, você é louco casar com 16 anos, hoje continua na mesma vida e fala, pô, queria ter tido essa oportunidade, né? Mas eu falei, mas meu irmão, você pode dar essa oportunidade pra sua vida, né? E também lembrar da misericórdia do Senhor, né? A misericórdia. Porque, As misericórdias. onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ali é onde seria algo para uma vergonha, digamos assim, Dupla honra. para sua vida, para a vida da sua esposa, foi Glória uma a Deus. dupla honra. E hoje vocês são uma família abençoada. Amém. Tem um filho abençoado aí que já começou a dar frutos aí. Glória a O Espírito Santo começou Deus, honrar glória já. a Deus, glória a Deus. E É como claro, está seu coração, como pai, vendo ele agora nessa ascensão aí? meu coração de corintiano, né? E Deus é fiel, né, gente? Deus é fiel. Então, vai pra quebrar o gelo aqui, pra quebrar o gelo. Eu tô muito feliz, cara. É um testemunho. Quero agradecer o Francisco Querrada, né? Apadrinhou ele dentro do Corinthians. Meu filho já joga desde os 4 anos, mas é algo super novo, assim, algo que Deus preparou. Meu filho é filho da promessa de Deus. Ele nasceu vindo da promessa de Deus, né? Desde o começo foi Tudo era milagre, para dar errado, mas deu certo. Então eu quero que ele tenha no espírito dele que esse dom quem deu para ele foi Jesus. E que se for para ele um dia usar esse dom para que ele venha se vangloriar, que Deus não nem permite isso na vida dele. Porque tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz, cara, muito feliz com o que está acontecendo com ele, com o que vem acontecendo na minha vida também, através do meu ministério. É bênção. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje, o Rodrigo, já transformado, cheio do Espírito Santo, o que você falaria hoje para um jovem que está nos assistindo, que está passando por processos difíceis, está enfrentando a depressão, está enfrentando a ansiedade, está pensando até mesmo em cometer algo contra a própria vida? O que você diria para esse jovem hoje? Bom, bora lá. Lucas 1,37. Não haverá impossíveis para Deus. Essa palavra é muito forte. Não haverá impossíveis. Talvez você esteja me assistindo agora e você está deitado numa cama assim como eu estava. Eu não tinha força nem para ligar o meu carro, a minha moto. Eu não tinha força para comer. Mas como pode, talvez você é um jovem da igreja ou não da igreja, sentir depressão? Depressão é algo, sim, químico que a gente tem que tratar. Mas o espiritual tem que ser tratado junto, porque é uma força maligna que vem e fala assim, se mata, tira a sua própria vida. Porque a gente, não é que a gente quer tirar a nossa vida, a gente quer sair daquela situação. A dor, né, muitas vezes. E assim, só quem tem depressão sabe o que é aquilo. Não é algo para brincar. A pessoa perde a vontade de viver, perde as suas motivações, é terrível, é horrível. E como eu disse para você, eu luto contra isso todos os dias. Mas eu tenho Cristo e eu venço porque eu tenho Cristo na minha vida. Então eu declaro sobre a tua vida cura, que você possa levantar, que você possa procurar uma igreja, que você possa encontrar Jesus Cristo. Ajoelhe agora no seu quarto, dá um basta nisso em nome de Jesus. Fala com Deus, não tem oração certa, tem oração sincera e que você possa ser liberto em nome de Jesus. Amém. Vem para Jesus. Glória a Deus. Aproveita e deixa pro pessoal de casa as suas redes sociais e também as plataformas digitais para o pessoal achar você. Então bora lá. Galera, Rodrigo Luzap, eu sempre falo isso. Não é do Zap, porque a galera fala, é do Zap? Não, é Luzap. Então, ó, Rodrigo Luzap no Instagram. No YouTube também, Rodrigo Luzap. Quero deixar um abraço para minha produtora Chicarello Produções aí, tá bom? Quiser levar o Rodrigo Luzap pro seu ministério, pro teu evento, nós vamos sim com uma banda completa, que é uma banda abençoada aí. É Rodrigo Luzap, chama que é bênção. Agendas estão abertas, então? Agendas estão abertas. Também vem com um projeto novo aí. Tem muitas coisas para acontecer aí esse ano para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Esse ano ainda vai ter projetos EPs novos, alguma coisinha? Tem uma música. Dá um spoiler pra gente aí. Tem uma música chamada Chuva de Bênçãos, que é uma grande bênção, tá na manga. Eu tô orando a Deus para que eu possa ter uma parceria. No meio gospel, claro que eu quero uma parceria, mas às vezes tem umas complicações e tal, mas da onde Deus trouxer, eu creio que vai ser bem. Pode ser do secular? Nós estamos tentando chegar até uma pessoa. Pô, mas você vai fazer aliança com quem é do meio secular? Irmão, Deus tem propósito. Através desse louvor, Deus pode tocar essa vida aqui. Eu não posso nem falar o nome, mas é um nome muito forte do meio secular que nós estamos levando a música. Então, Chuva de Bênçãos, tá pra vir aí, em nome de Jesus. O especial 10 anos Rodrigo Luzap, que eu vou lançar no YouTube, que nós gravamos o DVD.
um mês aí a gente já tá soltando no YouTube. Glória a Deus, muito bom. Eu vou pedir agora licença pro nosso diretor. Tá bom. Vou pedir para ele lançar nessa daqui, ó. E ali um pouquinho para trás. Tá e bom. a gente se levantar, que a gente vai finalizar Vamos finalizar essa esse programação. programa de Dançando hoje. aqui. Cadê o diretor? Diretor, tem uma bolsa minha ali? Pega 2 camisetas que eu vou abençoar a vida desses Ô, dois aí. Tá glória. ali, ó. É assim, meu irmão, é assim. A bênção tá ali atrás. 2 camisas do Bate Palma pra Jesus aí. Que quem patrocina essas camisas na minha vida é o Conectados em Cristo, a loja. Glória Então, a ó, Deus. Bate Palma pra Jesus aí, é a minha logo, é a minha marca, junto com Conectados em Cristo. Vou dar uma pra tu e uma pra ela. Vamos pra cima, então. Vamos lá? E Traga bom, aqui, traga aqui. antes da gente finalizar essa programação, eu queria dar um abraço pro pessoal de casa que nos acompanha aqui todos os sábados. É um público fiel, um público que está conosco aqui todos os sábados, às 4h15 da tarde, até esse finalzinho, né? E aqui fica o meu abraço para você. É uma grande alegria, é um grande prazer ser recebido na sua casa e é pra gente realmente um prazer, uma alegria. Então fica aqui meu abraço. Maria, deixa seu abraço pro pessoal de casa. Um abraço, muito obrigado para você que acompanhou e acompanha. Como o Ale falou, é o pessoal fiel lá na minha igreja, no meu bairro, as irmãzinhas sempre acompanham. Olha, eu vi você. Glória. Então, um beijo especial para você que acompanhou até o final. E vamos finalizar com o musical. Qual música que vai ser agora? Vai ser Renasci? Renasci é uma composição minha com Alessandro S.A. Produção Edmilson Ávila, é bênção. Glória a Deus. Então, vamos de Renasci aqui no Movimento Jovem. Enquanto a gente vai dançando aqui, a produção vai trazendo as camisas em nome de Jesus. Deus abençoe, produção. Ô, glória! Renasci, venci, já saí do zero. Tô vivendo o evangelho. Deus me deu um coraçãozinho novo. Vaso quebrado virou vaso novo. Eu pensei que eu era forte, que eu era invencível, mas é claro, me enganei, vivendo à beira de um abismo. Procurei alternativas que pudessem curar minha dor. Tava tão desesperado quando uma voz falou: eu sou teu Deus, e na língua dos anjos vou te batizar. Eu de joelho em prantos comecei a chorar, falando com meu Deus. Falei com Deus, Ele mudou meu mundo, mudou minha história. Até bati em várias portas e não vi saída, mas